gostaria de voltar primeiro para o Marco, né, e depois para o Beto Yoshida, para ouvi-los sobre esses pontos e esses insights, né, que é o tema do nosso encontro, aqueles que mais chamam a atenção, são mais valiosos e mais aplicáveis nos negócios deles. Marco, por favor. Pois não, Roberto. Diante do que o Lino nos trouxe, eu acho o primeiro Só um minuto, grande Marco. recado. Professor Lino, por favor, se o senhor puder parar de compartilhar a tela para a gente voltar aqui para o nosso painel onde todos aparecem. Muito obrigado, Marco. Está contigo. Vamos lá. O que me chamou muita atenção, primeiro, do que o Lino falou, é o foco nos pontos fortes. Na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós focamos muito mais na realidade que está nos oprimindo, nos castigando, do que focar nos pontos fortes que vão nos levar a sair dessa situação. Todos nós temos pontos fortes, todos nós da distribuição temos e sabemos disso. Então, nessa hora, nós temos que focar naquilo que nós já mais conhecemos e sabemos fazer bem feito. E para sair dessa situação, nós vamos ter que navegar em mar revolto, e isso faz parte do jogo. Tem momentos mais calmos e mais turbulentos, e nós estamos no mais turbulento. Se nós focarmos na turbulência do momento, a gente pode afundar o barco, mas se a gente focar naquilo que a gente sabe fazer, a gente vai levar vantagem, porque as oportunidades vão surgir. Outra questão que ele fala, né, o digital como forma de redução de despesa e aproximação dos clientes. Não tenho dúvida disso. Acho que veio uma novidade para nós aí, que veio para ficar. O Matheus falou um negócio interessante, quando ele disse que os agricultores estão aprendendo a fazer algo sem a presença dos agrônomos nas fazendas. Isso vai mudar a nossa realidade. E a nossa interação nesse contexto junto aos agricultores vai proporcionar maior capacidade de estar em contato com grandes grupos de produtores e não somente com um ao mesmo tempo, mas também vai nos exigir uma ferramenta digital capaz de nos aproximarmos do campo junto com ele. Então, essa é uma mudança realmente significativa. A outra é a situação ruim para sacrificar mais em prol do faturamento, um pouco disso eu falei anteriormente. Tem que tomar muito cuidado, porque se você quiser girar a bicicleta, como se diz aí no jargão popular, você pode correr o risco de capotar na descida do morro. Então, as margens têm que ser bem vistas. E aí, no final, quando ele fala de profit share e não market share, para mim, essa é a grande mudança do momento que nós estamos vivendo agora. Não adianta nada você ter muito market share e não ter resultado. Então, esse dado que ele traz de ter 16% de mercado, no caso da Apple, com 69% do resultado do negócio, é fantástico. Eu acho que é algo que a gente tem que começar a olhar para isso com muita atenção, e o distribuidor vai ter que começar a ter a sua estratégia de negócio bem definida, aonde ele quer chegar, para não ficar na onda de terceiros aí que acabam envolvendo com o processo de aumentar a market share a qualquer preço. Passa a bola aí para você, Roberto. Ok. Obrigado, Marco. Vou passar a bola rapidinho para o Beto, e a gente já estamos fervilhando aqui com as perguntas, temos várias delas, do Renato Serafim, do Agnaldo Pavan, uma turma enorme que está aí conosco, que eu queria dar um abraço. Né? A gente já vai entrar nas perguntas, só queria ouvir um pouquinho o que chamou a atenção do Beto Yoshida. Eu acho que o professor Lino ele acabou complementando a contextualização do nosso setor. Eu acho que hoje, muitas das revendas, principalmente as HF, que a gente tem mais proximidade, a gente vem trabalhando na defesa, né? Buscando possibilidades, melhorando talvez um pouco a nossa gestão, a questão de custo, a questão de margem, e buscando chances e possibilidades para a gente trabalhar e navegar nesse mundo digital. Mas o que mais me chamou a atenção, eu conversei talvez um pouquinho antes com o professor Lindo para falar sobre a ideia do profit share. É muito comum a gente trabalhar com as multinacionais falando de market share, customer share, mind share, e ele traz agora um tema novo para a gente, que é o profit share, que é o nosso negócio, né? Cuidar do nosso negócio. Eu acho que isso chama atenção. E o primeiro item, professor, é a questão de priorizar os clientes mais rentáveis. Acho que às vezes a gente busca faturamento, muito faturamento, e a gente acaba não priorizando os clientes mais rentáveis. Acho que são 3 pontos que eu deixo aqui na fala do professor, e volto para você, Roberto.
Tá joia. Muito obrigado, Beto. Então, eu vou começar aqui. Talvez a primeira... Deixa eu buscar aqui só um minuto. Eu gostaria de... O Paulo quer fazer... O Paulo quer adicionar mais uma dica. Então, vamos lá, Paulo. Se você me permite, o professor Lino, que como a gente aprende a vida toda com ele, Lino, me permita colocar uma 10ª dica, que é antecipar as tendências. Nós estamos falando muito de antecipar o digital, tudo, e na hora que nós estamos implementando esse digital, nós já estamos aí com clientes, com sócios nossos enfrentando dificuldades, porque ele pensava que tinha uma velocidade de internet que não atende o que ele precisa hoje. Então, fica uma dica aí, Lino, de a 10ª dica, antecipar as tendências por causa desse momento. Me permita. Não, você é sempre bem-vindo, sem problema nenhum. Muito bom. Muito bem, eu gostaria então de... Matheus, a gente recebeu uma pergunta aqui do Aguinaldo Pavan, né, e eu vou passar ela para você. Então, vocês não acreditam que o atual modelo de visitas a clientes no agro terá de ser revisto? E eu adiciono um ponto que eu tinha anotado aqui, que é a questão do processo de digitalização. Se esse processo de digitalização ele pode, de uma certa forma, trazer um distanciamento, se a gente sofre com esse risco, inclusive abrindo oportunidades aí para concorrentes, né? Então, como que essa questão da digitalização aproxima e não afasta, e conectado com essa pergunta aqui do Aguinaldo? Bom, obrigado, Aguinaldo, aí pela pergunta. A resposta objetiva é sim. Agora, o como, né? A gente tem visto, na verdade, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, que a boa parte dos distribuidores melhoraram a forma de fazer a mesma coisa, melhoraram a forma de atender os clientes do jeito tradicional, né? Dá uma carteira para um vendedor, o vendedor faz o seu plano de visita e atende aqueles clientes conforme a sua capacidade de visita e demandas, né? Então, eu vou abrir uma janela para continuar a resposta para você. Eu tive hoje uma conversa com um distribuidor, um grande amigo do Paraná, e a gente trocando uma ideia, e o número que eu tinha aqui na Marquestrat é de 17. O que significa isso? Na média, um produtor é visitado por 17 empresas fornecedoras, né? Ele me deu um número hoje que no Paraná, se não me engano, deu 24 lá na análise deles. E que os produtores, nesse período, ficaram sem receber essas visitas. E o produtor adorou, porque muitas das visitas que o produtor recebe, na verdade, são visitas que vão lá para encher o saco, para tomar o tempo do produtor. E a gente brinca muito que, do nosso número aqui, das 17, 3 são visitas que, de fato, o produtor gostaria de receber, aquele consultor de venda que agrega valor, que faz um bom trabalho técnico e trabalha, de fato, ajudando o produtor a resolver os seus problemas operacionais e de negócio. Então, a questão do digital, e a resposta sim, eu acho que o modelo, não só o modelo de visita vai mudar, mas o modelo de atendimento vai mudar. E atender não significa ir na fazenda, né? Atender significa interagir com esse produtor. Então, eu acho que a gente vai ter que interagir, logicamente, com visitas presenciais, o trabalho operacional não vai acabar, né? Mas a gente vai ter que criar uma nova forma de interagir também à distância com esse cara por meio de ferramentas, seja o WhatsApp, seja aplicativos da própria distribuição, seja ferramentas que temos disponíveis hoje, né? Isso vai permitir, primeiro, o produtor vai começar só a querer receber aqueles vendedores ou aqueles consultores de vendas dos canais que de fato agregam valor para ele. Então, isso pode ser uma má notícia para alguns distribuidores. Então, aquele vendedor meio que o famoso tirador de pedido, que vai lá socar um produto no produtor ou baixar preço de negócios, esse cara vai começar a ser menos atendido. Por outro lado, abre uma oportunidade para o distribuidor que faz um bom trabalho técnico, que faz um bom trabalho de geração de demanda. E de alguma maneira, o digital nos parece que vai ser um impulsionador desse negócio, né? Eu gosto de destacar também que digital não é vender online, digital é interagir, trocar informação, comunicação e ajudar a resolver problemas. O vender vai ser uma consequência de evolução, de interagir, trocar informação, resolver problemas. A gente vai chegar num processo de vendas, né? E eu reforço que é o sim também, que vai ter que mudar o modelo de atendimento, porque o atendimento dos distribuidores de insumo é muito concentrado, como nós falamos, em poucos clientes. Você vai no distribuidor de insumo, não é muito comum o cara falar, eu tenho 500 clientes. Eu falo, legal, né? Tem 500 clientes. Quantos fazem 80% do faturamento?
10, 15, 12, 8%. Aí você pergunta quantos recebem visita? Dá na média 20% dos clientes recebem visita frequente e sistemática. Os outros 80% são vendas esporádicas, visitas sem planejamento, etc. Então, para ganhar eficiência comercial, que eu disse antes, e operacional, vai ter que remodelar, eu diria que quase completamente o modus operandi e a estratégia de interação com os clientes. Então, essa é a visão que nós temos aqui e temos já trabalhado com alguns distribuidores para iniciar uma trajetória nessa revisão de modelo. Marco, Beto, demais painelistas, algum comentário nessa linha? Com certeza. Para mim, o que mais chama atenção no momento que nós estamos vivendo, essa questão do atendimento aí que o Matheus está batendo forte, eu acho que ele tem toda a razão, que é uma revisão de modelo e também com eficiência comercial. Os produtores já vinham reclamando aqui na região mesmo, tinha produtor que estava com as fazendas fechadas. Eu não aguento, não suporto tanta visita, que me toma tempo e não me agrega resultado. E assim, você ir na fazenda, tem que ligar e pedir permissão para chegar. Já era um sinal de que as coisas estavam mudando. Com a entrada dessa história nova e da situação que nós estamos vivendo, aí que fechou direito. Então, mostra para as nossas equipes, os nossos vendedores comerciais aí, parte técnica, que eles vão ter que ser muito mais competentes do que eles são hoje. Eles vão ter que entregar muito mais do que estão entregando para entrar em fazenda. E essa capacitação vai ter que ser feita. E quando ele fala que atender interagir com o produtor, ou seja, dos diversos canais que existem de interação, nós vamos ter que mudar mesmo. E isso vai baratear o nosso custo também de relação com o cliente, que antes era um custo muito de logística, deslocamento, e agora pode ser um custo de reuniões via esse modelo que nós estamos usando aqui, com discussões de bate-papo. Mais alguém? Vamos passar, então, para a próxima pergunta. Eu gostaria, nós temos aqui um conjunto de perguntas. Estamos vivendo num ambiente de muita incerteza de crédito, né, e surgimento de alguns pedidos de RJ, né, de recuperação judicial. Temos duas perguntas, uma que vem do Ivan Domingos Paghi, né, e a outra do Renato Serafim. Eu vou ler as duas e gostaria que o Lauro nos desse um panorama aí da sua visão. Tá? Então, qual o plano de ação factível para enfrentar o aumento de RJs, né, que os produtores rurais estão adotando versus os impactos para os distribuidores? E na mesma linha, o Renato nos faz a pergunta de como podemos, como setor, com essa onda, né, enfrentar isso, pois isso afeta todo o nosso sistema financeiro, aumenta a necessidade de capital de giro, né, num momento de alta demanda. Laura, você pode nos dar aí uma contribuição? Primeiro, obrigado aí, Serafim, obrigado, Ivan, pela pergunta. Infelizmente, virou meio que festa, né, esse RJ a nível Brasil, de norte ao sul, né, do país. Até segunda-feira, acho que foi segunda, saiu no Valor, uma matéria falando que a MP do Agro ainda corre o risco da CPR entrar também, né, nas RJs, e é um desafio enorme, né, um desafio enorme. O que eu poderia dizer, né, desses RJs que demanda ainda mais capital de giro, como o Serafim colocou, né, para o mercado altamente consumidor de caixa, né? Ser criteriosos ao máximo possível para poder antecipar, identificar com os departamentos de análise de crédito, né, para poder identificar qualquer tipo de risco, né, que um produtor porventura tenha, né, na concessão de crédito. Infelizmente, novamente, é crescente nesse número. Vocês aí, cada local deve ter um ou outro RJ, e acho que deve estar muito antenados aí com a questão agora, né, com capital de giro menor ainda, né, nesse ponto. Eu não sei se o cônsul quer também completar alguma coisa, né? Quero sim, se você me permite. Eu acho assim, tive rodando nos últimos meses, né, no Mato Grosso principalmente, onde foi mais comum esse tipo de negócio. Eu acho que primeiro tem uma questão, né? A RJ não acontece do dia para a noite. Nenhum cliente que é bom, que é estruturado, que está preparado, acorda cedo e vem no jornal lá, né? Hoje é no WhatsApp que vem o comunicado, né? O negócio dá sinais, né? É para isso que tem um bom departamento de crédito que analisa em profundidade a saúde financeira dos clientes.
Então, o cliente bom não é bom até a data X, na data X mais 1 ele amanhece quebrado, né? Não é assim que acontece, ele vem dando sinais de desgaste, etc. Teve alguém que perguntou também aí a questão do custo, né? Então, assim, as RJs, com a questão do MP do Agro, inclusive, a flexibilidade que vai dar para a CPR é um lado positivo, mas, por outro lado, aumentou, de alguma maneira, algum risco do mecanismo, o que vai fazer com que o custo de capital para utilizar esses instrumentos poderá aumentar, né? Então, a Selic está baixa, mas o custo de capital não está baixo. Pelo contrário, o custo de capital está crescendo, mesmo com a Selic caindo. Então, o que eu diria aí, Renato, Ivan, sobre o tema, o bom cliente a gente sabe quem é. E uma outra pergunta que tem, que acho que emenda com isso, é se muitos distribuidores não acabam aceitando o nível de risco, ou seja, vender para cliente com crédito arriscado para alavancar o crescimento, devido à necessidade de crescimento ou pressão dos parceiros, né? Tem que ser muito bem planejado o crescimento. Então, crescer em faturamento, como o Lino citou e eu citei, por crescer, não é um bom negócio, né? Então, para uma distribuição de insumo, que quando é muito bem gerenciada, dá 4%, 5% de margem líquida, a média é um pouco mais baixa, perder R$1.000 de venda significa ter R$1.000 de inadimplência, significa ter que vender 20 mil para equalizar a conta. Perder R$1 milhão significa ter que vender 20 milhões a mais só para zerar a conta. Então, a distribuição de insumos é um negócio de alto risco e baixo capital do dono. Usa muito capital de terceiros. Só que o dinheiro nasce do desaforo. A inadimplência e o custo operacional são as duas coisas, custo operacional que inclui o financeiro, são as duas coisas que eu diria que quebra a revenda, que quebra o distribuidor. Portanto, o distribuidor não pode se dar o luxo de vender para cliente que ele não tenha segurança, um alto grau de segurança de crédito, né? A RJ acontece porque a gente vai deixando e vai acreditando. Não, eu vou vender para esse cara, o ano que vem ele paga. E você vai pedalando, uma hora ele para de te pagar e geralmente os buracos são grandes, né? E também, assim, é difícil, né, da gente ter essa percepção. Vocês sabem aí, todos aí, revendas aí mais preparadas com o setor de crédito, de ter essa visão, né, antecipada. O que me deixa um pouco preocupado, né, o setor de cana, né, que nós aí, junto com o petróleo, a quantidade de RJ que pode surgir aí no segundo semestre. Eu gostaria de pedir para o Beto, trazer um panorama. É óbvio que RJ não é muito o pano de fundo no setor de HF, né? Mas sim a questão de recebimento, crédito, risco. Como é que a gente está sentindo isso e essas práticas de minimização do risco? Está fechado o microfone, Beto. Pois é, Roberto, eu tenho participado da Câmara Setorial de HF aqui no estado de São Paulo, que é um centro nervoso de produção de hortaliças, frutas e legumes, flores, e a gente tem assim um momento muito difícil aqui com os produtores rurais. Então, a cadeia ela vem quebrando, né? Por exemplo, se você pegar o mercado de flor, ele derreteu. O mercado de flor ele passa por uma situação extremamente complicada, não tem festa, os enterros não tem, os velórios não usam flor, assim, a flor efetivamente tiraram a flor do mercado, vem os Dias das Mães agora, então o assunto flor é bastante sério. Paramos merenda escolar, paramos catering, que são companhias aéreas, paramos food service, paramos restaurantes, bares, de um consumo relativamente grande de frutas, legumes, verduras e outros. Isso impactou grande parte da produção de FLV aqui no estado de São Paulo. Evidentemente, Roberto, ele vem, assim, acho que nós vamos ter assim uma ressaca, ele vem uma marola, a marola está chegando, ela está vindo. A questão de crédito é muito sério para a distribuição, é muito pouca venda direta de indústria para produtores de hortaliças e flores. Então, assim, o cuidado agora é praticamente redobrado. Nós estamos negociando, a maioria dos distribuidores vem renegociando dívida com os produtores, mas tem um limite, né? A gente não tem, tem que ter um limite. Nós estamos recorrendo, Roberto, através da CNA, através das câmaras setoriais, através da Secretaria da Agricultura, meios e possibilidades que Brasília talvez possa ajudar a gente com crédito, alguma coisa desse tipo. Esse é um pouco das ações que a gente vem fazendo nas últimas semanas, trabalhando para a sociedade. Amanhã, às 9 horas, eu estou com o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, discutindo outros assuntos. Enfim,
E a Andav, ela vem trazendo bastante comunicado, ela vem levando aos nossos distribuidores, que a maioria deles são de HF, insights importantes, um pouco das tendências de negócio que o mundo vive hoje. Obrigado, gente. Nosso tempo está avançando, né? Tivemos uma série de perguntas, talvez a gente não consiga responder a todas, pelo avanço do nosso encontro, e por isso eu já peço desculpas. Mas eu gostaria de trazer para o professor Lino, são duas perguntas que se complementam, né? E, na verdade, elas estão relacionadas com a questão da integração com a indústria, com os fornecedores, né? Então, uma pergunta que vem do Marco Marinho, né? Como vocês acreditam que a indústria de defensivos agrícolas e os operadores irão contribuir para aumentar a eficiência operacional, né? Nesse momento de retomada? E a pergunta do Hugo Campos, né? Como conciliar profit share e market share, né? Que as multis procuram que a revenda atinja. Então, muito nessa linha da integração entre os agentes aí na cadeia produtiva, na distribuição de insumos. Professor? Ok. Bom, a situação ela é a seguinte, nós temos, primeiro, que essa integração não é que ela é uma possibilidade, ela deverá ocorrer efetivamente. Por que ela deverá ocorrer efetivamente? Eu tenho feito alguns workshops abordando o futuro da distribuição e o distribuidor do futuro. O principal ativo do distribuidor é a sua carteira de clientes. E ele vai buscar formas de integrar melhor a oferta da indústria a esses clientes que têm a característica específica de um distribuidor. Nós temos uma distorção, eu costumo mencionar que o agro, em algumas situações, é a distribuição única que tem curva ABC de clientes. Nas outras redes de distribuição que eu interajo, no aço, por exemplo, em tintas, os clientes C e D são os clientes da distribuição. Então, por que nós temos que optar para ter 5, 6, 7 filiais tradicionais, todas elas com uma parcela de estoque? Não há necessidade disso. Eu posso, juntamente com a indústria, criar hubs e compartilhar esses hubs. Hoje, por exemplo, na indústria do cimento, há distribuidores que são, inclusive, operadores logísticos. Apenas isso. Mas há uma possibilidade enorme de nós criarmos esses hubs e os distribuidores focarem no bom relacionamento com aqueles clientes que lhes interessam. E como eu mencionei anteriormente, por que não fazer uma entrega na hora da aplicação, chegar lá às 6 horas? É uma questão que nós temos que evoluir. No fundo, nós falamos muito de evoluir em serviços na cadeia da distribuição, mas acaba sempre mencionando serviço de assistência técnica. Não? O serviço de logística, ele tem um papel cada vez mais importante, porque ele vai permitir otimizar os estoques, garantindo um prazo de entrega compatível com a demanda do seu cliente. No que concerne o profit share, como a pergunta é muito interessante, eu agradeço aí, como compatibilizar market share com profit share, é que em vez de você trabalhar com market share, é trabalhar no share do market que você escolheu. Quando a gente fala de segmentos de mercado, há segmentos que são mais receptivos a todo aquele serviço e a carteira de produtos que o produtor oferece. Então, eu tenho que buscar share naqueles clientes, que é a primeira dica, mais rentáveis, e não me iludir de ter share naqueles clientes que pouco trazem em termos de resultado para a revenda. Então, afastem-se dos clientes oportunistas e busquem aumentar o share naqueles segmentos que são prioritários para a sua sustentabilidade. E aí você vai equilibrar. Há uma falsa ilusão, e nós sabemos disso, ao longo do tempo, as margens vêm se deteriorando, seja no âmbito da indústria, seja no âmbito das próprias revendas. E nós ainda temos saudades de um histórico que tinha ótimas margens, mas essa margem vem
caindo. E, portanto, também o fato de buscar só share na própria indústria tem que ser repensado. Eles também vão ter que começar a remunerar o capital, porque as fusões custaram muito dinheiro para quem as fez. Muito obrigado, Lino. A gente avança para o final do nosso painel. Eu queria só fazer uma pequena narração antes de passar a palavra para o Beto Yoshida, presidente do nosso conselho, fazer o encerramento. Eu acho que a palavra, assim, se a gente olhar, pensando no nosso arco de temas aqui, talvez a palavra-chave que deva estar colocada na cabeça é que é o momento, a estratégia central é a busca por eficiência. Eficiência, ela vai se desdobrar na eficiência operacional, que foi colocada, na eficiência do contato com o cliente, utilizando as técnicas e as novas ferramentas de digitalização, priorizando clientes, e na eficiência financeira, de a gente buscar resultados, alongamento de dívida, buscar estratégia de salvar o caixa e manter a empresa nesse momento de travessia. Isso não significa, como o Paulo colocou, cortar custo, cortar, fazer cortes, e sim buscar maximizar o uso dos ativos existentes. Existe um equilíbrio nessa eficiência que eu costumo sempre chamar, que é o equilíbrio entre a linha de cima, que é a linha do faturamento, e a linha de baixo, que é a linha do lucro. Hoje, você não pode mais não observar as duas. A gente precisa ter um equilíbrio, porque se eu pressiono muito, faço uma estratégia de crescimento e faturamento a todo custo, muitas vezes eu estou destruindo o valor da empresa. Então, a capacidade financeira de entender o resultado, selecionar clientes, ter um atendimento mais eficiente, vai fazer com que a gente atravesse esse período de incerteza e retome, esteja pronto aí para a retomada. Gostaria de passar a palavra para o Beto, como presidente do nosso conselho, para fazer o nosso encerramento. Muito obrigado. E agradeço a todos que enviaram as nossas perguntas. Peço desculpas por não termos conseguido responder a todos. Obrigado, Roberto. O tempo é muito curto. Eu acho que o momento demanda temas, informações importantes como essa. Nós tentamos cobrir os temas e estimular e provocar assuntos como cenário, momento econômico, tendência e assim por diante. Resta para mim agradecer. Acho que agradecer ao Roberto Favo, nosso moderador, os painelistas Matheus, Consoli, Lauro e o professor Lino, nosso colega de distribuição, amigo Marcos Nasser, o presidente executivo da Andav, o Paulo Tibúrcio, e atrás de nós temos toda uma equipe de suporte, organização que está aí ajudando, montando e organizando. Nosso sincero agradecimento, espero que tenha valido a pena. Coloquem, as perguntas serão respondidas, nós enviaremos as respostas de todas as perguntas e as apresentações serão enviadas por e-mail, no e-mail que vocês cadastraram para a gente. Gente, obrigado pela oportunidade, eu espero que tenha valido a pena. Estouramos um pouco o tempo, mas eu acho que valeu a pena. E a Andav, ela vai estar preparando novos assuntos para que a gente possa ajudar a nossa agricultura brasileira. Obrigado, sucesso a todos. Grande abraço, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Obrigado a todos, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, valeu.